Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesses momentos que nós estamos cultuando o nosso Deus. E para os que estão em casa, nós agradecemos a presença de cada um que está assistindo, que estão assistindo ao vivo, e aqueles que vão após assistir em casa. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos realmente ter um propósito nesse momento de adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Que todo louvor, honra e glória seja dada ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos para abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10 e 11. Provérbios 24, versículo 10 e 11. Vamos orar todos juntos? Provérbios 24, versículos 10 e 11. Leiamos todos. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Meus irmãos, o país, o mundo passa por um momento delicado, um momento único, em que todos nós vemos na mídia e ouvimos, mas o que mais tem me assustado não é a pandemia e o que tem acontecido. Claro que as mortes em Manaus abala todo o país, mas o que tem mais me assustado é a briga política do Brasil. Então é um momento mais delicado ainda, onde que todos nós deveríamos estar focados no país, em ajudar as pessoas, em orar, interceder, ajudar, doar, dar o ombro amigo. Fica se brigando por guerra política. Então é o momento do povo de Deus. Nós, o povo de Deus, estamos unidos. E esse é o momento em que nós vamos baixar nossas cabeças por alguns minutos e orar pelo país, pelo mundo, principalmente por Manaus. Todos já conhecem, a televisão tem mostrado o que está acontecendo lá. A situação está difícil. Então, nesse momento eu quero fazer um clamor, pedir a Deus que tenha misericórdia, pedir a Deus que ouça o teu povo e que esse caos seja realmente sanado. Nós vamos fazer 3 orações. O presbítero Cícero e o presbítero Jonas vão vir à frente para orar nesse sentido, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e que Deus possa olhar para o teu povo. E aqui vai um recado para todos aqueles cristãos que estão nos ouvindo e que possivelmente vão ouvir. Vamos nos unir. Nós já estamos unidos por Cristo, mas nós vamos nos unir através da oração e da comunhão do Senhor, para que o nosso país seja abençoado. Então eu chamo à frente o presbítero Cícero, depois o presbítero Jonas, para orar só especificamente pelo nosso país, os governantes e aqueles que estão sofrendo. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Pai, neste momento, levantar um clamor àquele que é poderoso, aquele que pode todas as coisas, àquele que é soberano, àquele que nós conhecemos os seus feitos e sabemos que Tu és o Deus, o único Deus. Tu és, ó Pai, aquele que nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé. Por isso, ó Pai, o nosso clamor, que elevamos a Ti, Pai, pelo nosso país,
pelo mundo que está sendo assolado por esta praga. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus que controla todas as coisas, Tu sabes de todas as coisas, mas nós, na nossa fraqueza, nós podemos ver, ó Pai, aquilo que o nosso mundo e o nosso país, a nossa cidade está passando, e nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando todos aqueles que estão sendo assolados, sendo, ó Pai, tirado deles aqueles que eles amam e têm sofrido, ó Pai, com o luto. Que o Senhor visite a cada um, mas que o Senhor, ó Pai, esteja colocando a Tua mão sobre aqueles que muitas vezes estão com o coração aflito, que o Senhor, ó Pai, esteja dando esperança, dando paz, para que esses, ó Pai, não venham a se definhar na sua fé, mas, ó Deus, nós queremos, ó Pai, como Teu povo, confiar em Ti, esperar no Senhor, e pois sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Por isso, ó Pai, esteja com o Teu povo, esteja dando paz nesses corações, para que cada um possa, ó Pai, realmente confiar que o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que faz o ferido e aquele que pode, ó Pai, curar esta mesma ferida. Por isso, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, esteja visitando o Teu povo, visitando a Tua igreja, abençoando para que o Teu povo tenha paz, tenha alegria nesses momentos difíceis, e que, ó Deus, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor faz é para o bem daqueles que o amam, e nós queremos crer nisso. Nós não queremos viver, ó Pai, em um mundo como temos vivido, em desespero, em insegurança, mas nós queremos, ó Pai, confiar naquele que pode todas as coisas. É em nome do Teu Filho amado que nós oramos e Te agradecemos, Pai, pois sabemos que Tu és o nosso Deus. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ainda na Tua presença, nós Te agradecemos e Te louvamos, ó Deus, por estarmos nessa manhã aqui reunidos, podendo, ó Deus, buscar a Tua presença, podendo, ó Deus, elevar as nossas orações até o Teu trono de graça, Senhor. Sabedores que o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é um Deus maravilhoso, e nós cremos nisso, ó Pai. E por isso estamos aqui, ó Deus, fazendo essa intercessão em favor ao povo de Manaus, ó Pai. Nós sabemos que ali está sendo instaurado, ó Pai, uma crise de saúde, mas que o Senhor, a Tua mão poderosa, ó Pai, possa estar guiando, ó Senhor Jesus, aquele estado, ó Pai, para que, ó Deus, possa ser revertido esse quadro, ó Pai. O Senhor possa estar protegendo, ó Deus, aqueles profissionais que estão na frente, ó Deus, os médicos, os enfermeiros. Sabemos que, ó Deus, eles não vivem, Senhor Jesus, somente essa crise, ó Pai, mas eles vivem também uma pressão psicológica ali, ó Deus, de saber que os recursos, ó Deus, ali são, ó Deus, escassos, ó Pai. As dificuldades são grandes, ó Pai, mas nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja à frente, ó Pai. O Senhor esteja abençoando, ó Pai, e guardando, ó Pai, esses profissionais, ó Pai. E também, ó Deus, que o Senhor possa estar colocando no coração desses governantes, ó Pai, o temor, ó Senhor Jesus, a Ti, para que eles possam, ó Deus,
direcionar os seus esforços, ó Pai, a reverter essa crise, ó Senhor Jesus, que está vivendo aquele estado, ó Pai. Nós colocamos em Tuas mãos, ó Deus, essa situação, pois sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Nós clamamos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando aquele povo, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, ó Deus. Muito obrigado, ó Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem, ó Deus, estendido a Tua mão sobre nós e nos protegido, ó Pai. Nós temos visto isso não apenas no nosso cotidiano, ó Deus. E também, ó Senhor Jesus, tem feito coisas extraordinárias no nosso meio, ó Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. E é em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, ó Pai. Amém. Que não fique a oração só nesse momento, mas que nós, ao dirigirmos aos nossos lares, possamos continuar orando. E todo o povo de Deus está convocado a clamar a Deus pelo povo do Brasil, pelo povo do mundo e principalmente por Manaus, nesse caos que se estabeleceu. O diácono vai trazer o Deus Ofilas aqui à frente, aqueles que estão preparados para dizimar à frente, vem aqui e ele vai orar, agradecendo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti porque o Senhor nos trouxe aqui para conhecer a Tua palavra, render graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. O Senhor não tem se esquecido de nós, Senhor. Embora passemos por tribulação, mas o Senhor tem cuidado de nós. E no momento, Senhor, certo, o Senhor age. Sempre cremos nisso, Senhor. E o Senhor tem nos abençoado com saúde, com o trabalho, e somos gratos, Senhor, porque sem a saúde nada somos, ó Pai. Muito obrigado, porque tem cuidado de nós, nos tem dado o emprego para ter o nosso sustento, e aqui devolvemos 10% daquilo que o Senhor tem concedido em nossas vidas, Senhor. Sabes, nesse momento especial de pandemia que vivemos no nosso país, a maioria dos nossos irmãos tem feito as transferências bancárias, Senhor. E louvamos a isso, Senhor, pela fidelidade dos irmãos, que tem sido fiel para com o Teu pedido de entregar a Ti 10%. E realmente o Senhor nos tem abençoado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando essas famílias que têm esse propósito de entregar os dízimos, as ofertas, os alimentos que têm sido ofertados, que têm sido entregues para famílias necessitadas. Que o Senhor continue suprindo as nossas cidades, Senhor. E que nós jamais tenhamos um coração ingrato e que sempre possamos fazer isso generosamente. Aceita esses dízimos, ofertas que foram depositados, que o Senhor aceite como gratidão pelo muito que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Abençoa ricamente a todos os irmãos, os familiares que fizeram esse gesto. Nesse momento, apenas um fez, mas que o Senhor abençoe aquelas famílias que têm feito lá através dos depósitos, Senhor. E que o Senhor abençoe toda a nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, é que oramos agradecidos. Amém.
Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia àqueles que também estão nos acompanhando através da live e posteriormente no YouTube também. Os irmãos vão notar a diferença da transmissão, né, no formato. Isso não é culpa do diácono Diego, não. Foi um pedido meu para que a gente tentou fazer de uma forma mais prática e que fosse melhor para quem estivesse acompanhando, para acompanhar os slides da aula. Mas a gente não conseguiu. Eu agradeço a ele ter vindo às 7 horas da manhã hoje aqui comigo, mas depois de 1h30 a gente desistiu. E aí a gente foi a forma que a gente encontrou para que quem estiver acompanhando a transmissão consiga acompanhar o slide. Acredito que muita gente deve ser como eu sou muito visual. Então muita coisa eu preciso enxergar para eu construir dentro da minha cabeça. Então é uma forma de facilitar para os irmãos e aqueles que acompanham através da transmissão. Bom, o nosso pastor ainda está em período de férias, todos sabem disso, né? E ele retorna no dia 3, então temos mais este final de semana e o próximo final de semana para os irmãos acompanharem as aulas conosco. Hoje eu dou aula, domingo que vem irmão presbítero Jonas vai estar responsável pela aula. Pois bem. Irmãos, estão conseguindo enxergar o slide aí? Tudo bem? Ok. Nossa revista, ela está trazendo personagens, né? E através desses personagens, que o tema da revista é Gente que Deus Usa, traz lições para a nossa vida. E para introduzir a aula, não são personagens bíblicos, mas são personagens que vai classificar ou tipificar aquele que a gente vai estudar. Os irmãos conhecem esses 3 homens aí? 2 conhecem? 2 são conhecidos? A história humana, ela está repleta de homens maus. Homens truculentos, genocidas, homicidas, assassinos, perversos, que deixaram na história um legado sombrio de tristeza, dor e revolta. Então trouxe esses 3 exemplos para tipificar o personagem que depois vou apresentar para vocês. Esse primeiro senhor aí bigodudo, esse foi Joseph Stalin, tá? Estou trazendo um breve resumo deles para a gente começar a construir dentro da nossa cabeça essa tipificação que eu estou trazendo na lição de hoje. Esse homem governou a União Soviética de meados da década de 1920 até a sua morte, servindo como secretário-geral do Partido Comunista de 1922 a 1952 e como primeiro-ministro de seu país de 1941 a 1953. Seu governo é acusado por alguns de totalitarismo, tem sido amplamente condenado por supervisionar repressões em massa, limpeza étnica, deportações, centenas de milhares de execuções e 2 fomes que causaram a morte de milhares de pessoas. O próximo, que eu acho que é o mais conhecido, infelizmente, né? Adolf Hitler foi um político alemão que serviu como líder do partido nazista, chanceler do Reich de 1933 a 1945 e líder da Alemanha nazista de 1934 até 1945. Como ditador do Reich alemão, ele foi o principal instigador da Segunda Guerra Mundial na Europa e figura central do Holocausto. Sob a liderança de Adolf Hitler, com uma ideologia racialmente motivada, o regime nazista perpetrou um dos maiores genocídios da história da humanidade, matando pelo menos 6 milhões de judeus e milhares de outras pessoas que Hitler e seus seguidores consideravam como sub-humanos e socialmente indesejáveis.
Os nazistas também foram responsáveis pela morte de mais de 19 milhões de civis e prisioneiros de guerra. Além disso, no total, 29 milhões de soldados e civis morreram como resultado do conflito da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. O próxima pessoa, esse acho que é o menos conhecido. Esse é Mao Tse Tung. Ele foi um político, teórico, líder comunista e revolucionário chinês. Ele liderou a Revolução Chinesa e foi o arquiteto e fundador da República Popular da China, governando o país desde a sua criação em 1949 até sua morte em 76. Mao é acusado de, com os seus programas sociais e políticos, como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, de causar grave fome e danos à cultura, sociedade e economia da China. Suas políticas e os expurgos políticos de seu governo entre 1949 e 1975 provocaram a morte em massa de 50 a 70 milhões de pessoas. Então, o que esses homens têm em comum é a crueldade, né? A perversidade, e simplesmente nos causa repulsa, né? Nos causa revolta. E eu acho que não precisa fazer um júri popular muito grande para que coisas como não deveria nem existir, não merece o ar que respira, o que mais que as pessoas falam, pessoas ruins assim, né? Merece a morte, não tem jeito, isso aí não tem jeito, só matando, já ouvi também, né? E muitos outros na história, né? Gengis Khan, né, que foi um líder mongol também muito cruel, enfim. Por que eu estou trazendo a história desses 3 exemplos, resumidamente? Para a gente classificar o nosso personagem, tá? Talvez esse personagem que nós vamos estudar hoje tenha sido ainda maior em perversidade do que esses homens e outros homens. Será que esse tipo de homem ou tipo de pessoa tem jeito? Será que esse tipo de homem tem salvação? Eu acho que na minha cabeça não cabe isso. Eu acho que no nosso entendimento limitado de ser humano não cabe. Mas a pergunta é: e diante de Deus? A graça de Deus pode alcançar um homem assim? Pois bem, então nós vamos estudar justamente isso. A conversão do pior homem do mundo. A gente pode pensar que foi um desses homens, né? Mas não. A nossa história é sobre Manassés. Alguém já estudou a história de Manassés? Conhece um pouco? Ah, muito bem, então vocês vão me ajudar. A gente não tem a captação do áudio para participar da gravação, mas, por favor, qualquer momento que puderem compartilhar alguma coisa que tem conhecimento da história, é muito bem-vindo, tá? Então, não quero ficar no monólogo. Eu estou vendo que todos estão prestando atenção, mas participem também, tá? Isso aqui não é uma pregação, é uma aula expositiva, mas a participação de todos é importante, porque eu estudei a lição, mas posso ter passado alguma coisa desapercebido, e a informação dos irmãos é importante para agregar ao que nós vamos estudar. Então nós estamos estudando a revista Gente que Deus Usa. Hoje nós vamos estudar a lição número 3. Aqueles que ainda não têm a sua revista, deixa eu pegar a capa aqui para mostrar. Ah não, a capa está lá. Quem não tiver ainda, pode entrar em contato comigo ou com algum presbítero ou diácono que a gente vai providenciar, tá? Se eu não me engano, ainda que já tem alguns exemplares, mas se precisar de mais, a gente vai providenciar. Porque a lição ela traz estudos diários, né? Leituras diárias que você pode se aprofundar no estudo. Tudo bem até aqui, gente? Ok? Muito bem. Eu ia pedir um pouquinho de água para eu bebo bastante água.
Então nós vamos estudar a história de Manassés. Mais à frente nós vamos ler o texto base. O objetivo da nossa aula de hoje, então, é compreender que a graça de Deus alcança todos os homens. E para isso, de forma expositiva, nós vamos ver a história deste rei, né? Sua filiação, os privilégios do reinado por ser rei, né? A desobediência mesmo diante de advertências e, por fim, a graça de Deus. A história de Manassés vai... Obrigado, Jesus. A história de Manassés vai nos mostrar que não há poço tão profundo que a graça de Deus não possa ser ainda mais profunda. Então esse é o nosso objetivo. De forma expositiva, nós vamos tentar detalhar um pouco da vida deste rei e aprender com ela. Então convido os irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham em casa, para acompanhar a leitura. Nosso texto base está lá em 2 Crônicas, no livro de Crônicas, 2 Crônicas, número 33, o capítulo 33. Eu farei a leitura para ficar mais fácil aqui, de forma... só eu vou fazer a leitura, né? Para ficar mais fácil, do versículo 1 ao versículo 17. Muito bem. Passamos a leitura aí, acompanhando a leitura. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias seu pai havia derrubado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus. Nos 2 átrios da casa do Senhor, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofeu, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade.
Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Graças a Deus pela sua palavra. Peço para os irmãos que continuem com as suas Bíblias abertas. A gente vai agora tentar detalhar um pouco cada versículo. Eu quero convidar o Vitor que vem à frente. Vem cá, Vitor, faça uma oração para a gente. Quero que ele peça a instrução. Você vai orar, filho, pedindo a Deus que Ele nos dê a orientação da palavra para que a gente possa compreender Ele, tá? Senhor, muito obrigado. Que o Senhor nos ajude a compreender. O que mais? A palavra dele. A palavra dele. E em nome de Jesus. É só isso? Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tá? Acho que deu para perceber que eu tô tremendo um pouco, né? Ele ficou triste que eu vim cedo de manhã, né? Um pouco mais cedo. Saí sem ele. Ele falou, não vou na igreja. Chorando. Não, você vai, eu vou voltar aqui para te pegar. Né, Vitão? Muito bem. Então nós vamos detalhar passo a passo. Nós vamos passar por os privilégios que Manassés teve, quanto rei, quanto filho de Ezequias. Os seus pecados, aquilo que ele cometeu contra o Deus de Israel, o nosso Deus. O juízo de Deus, quando Deus vem cobrá-lo daquilo que ele fez contra Deus. O processo de conversão que ele passa, e a gente vai compreender que nós passamos também. E por fim a conclusão, o que nós tiramos de linhas práticas para a nossa vida, tá? Tá tremendo porque o copo é de plástico. Se fosse vidro não estaria tremendo, tá? Muito bem. Então, de família real, ele é filho do rei Ezequias. Então, desde pequeno, ele foi educado como tal. Então, ele é herdeiro do trono. Não preciso detalhar muito que o filho de um rei tem todos os privilégios, né? Uma alimentação diferente, vestimentas diferentes, estudo, né? Aquela época não tinha escola, não existia escola como tem hoje, que até a pessoa mais simples tem uma escola para levar seu filho. Não tinha isso, né? Seus pais ensinavam seus filhos. Já o rei não. Tinham cultos, letrados, rabinos, profetas que ensinavam diariamente e todos os privilégios. E algum deles, e os privilégios que ele gozou. Lá no versículo 3, vamos voltar lá no versículo 3. Olha só o que diz o versículo 3. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Se nós voltarmos um pouco na história, antes, o rei que antecedeu Ezequias foi o rei Acás. Não sei se os irmãos têm um pouco da história de Acás, mas ele foi um rei mau. Ele foi um rei mau também. Ele não só dava o exemplo em cultuar a Deus, como ele fechou o templo. Então era a mesma coisa de falar assim, não existe o Deus de Israel. Aquilo que todos os nossos pais vieram trazendo de herança para a gente, não existe. Fechou o templo e deixou de adorar a Deus. Então, o seu pai Ezequias, ele quebra isso, ele quebra o mau caminho de Acás. Ele reabre o templo, reergue novamente os altares ao Deus de Israel, começa a se ter novamente sacrifício, traz os profetas, os levitas para ter adoração e louvor dentro dos átrios do templo. Então ele reergue, ele realinha o caminho do povo de Israel, de Judá, para que voltem a adorar o Deus de Israel. Então, o nosso personagem, o rei Manassés, ele tinha um exemplo grande e muito forte
do que Deus era. E não só o que Deus era. Dentro da casa dele, Deus era conhecido e amado pelo seu pai. Então ele tinha um exemplo, ele tinha um norte. Ele sabia quem Deus era, porque ele via seu pai liderando o povo para isso. Mais dados aqui. Ele limpou, né, Ezequias, seu pai, ele limpou a casa de Deus dos ídolos que tinham de Acás e ergueu novamente a casa, os altares do Deus vivo. O primeiro privilégio, ou a primeira regalia, ou vamos dizer, o prazer que ele tinha, que dentro da casa dele e no reino, Deus era conhecido e amado. O segundo privilégio, no versículo 1, diz que Manassés, com 12 anos de idade, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. Então, muito cedo, né? 12 anos. Bom, eu com 12 anos, eu acho que eu não me lembro se eu sabia muita coisa, não. Acho que 12 anos eu só sabia jogar bola na rua, jogar bets, o que é? Não entendi. Aí meu pai já me denuncia, apanhava na bunda. Então, com 12 anos, a gente é muito novo, né? Não tem muito conhecimento. Lógico que, guardadas as devidas proporções, ele, por ser ensinado desde pequeno, já tinha muito conhecimento. Mas ainda assim era muito novo. E qual que é o privilégio disso? A mente dele ainda não estava contaminada com as coisas do mundo, né? Com 12 anos, eu pelo menos, fui começar a sair sozinho, né, pra rua, fazer as minhas coisas com 14, 15 anos, né? E ainda era novo, né? Mas ainda não estava com a mente, vamos dizer assim, tentando ser persuadida pelas pessoas de fora. Ele estava com a mente fresca daquilo que ele bebia do pai dele, né? De todo o ensinamento, toda a história do povo de Israel, desde Abraão. Então estava no coração dele, estava na mente dele aquilo ali. Mas ainda assim, de tudo isso, de todos esses privilégios, ele desperdiçou todas os privilégios, de tudo aquilo que ele foi ensinado, tudo aquilo que estava na mente, bem fresco no seu coração e na sua mente, ele simplesmente desperdiçou. Ele deixou passar. Desculpa, Valendo. Desviou, né? Então, segundo, pode ser dissuadido, né? Sim. Querendo destruir, né? Sim. Sim. E a gente vai entrar um pouco nesse ponto, e até uma coisa prática, vou trazer um pouco do final para agora, é a questão de que exemplo não quer dizer, ou você ensinando a palavra, dando exemplo de uma vida santificada, uma vida devotada a Deus, não quer dizer que seu filho vá ser cristão. Então, fica com isso na cabeça que a gente vai falar um pouco disso também. Obrigado, tá, Jonas? Então, nós vimos, então, primeiro privilégio, que ele tinha um pai piedoso que ensinou e deu exemplo e amou a Deus dentro da sua casa e deu exemplo a seu filho. Muito novo, teve a chance e o privilégio, né, o prazer de ser rei de Israel e dar continuidade ao legado do seu pai. O terceiro, ele teve um reinado longo. Então, a parte B do versículo 1. E reinou 55 anos em Jerusalém. Então, foi o reinado mais longo
tá? Ele foi o 13º rei em Judá e foi o reinado mais longo. Então 55 anos dá para viver muita coisa, não dá? Eu vou fazer 34, apesar de aparentar menos, né? Eu vou fazer 34 em março. E eu acho que eu já vivi bastante coisa, né? Eu tenho um pouco de história para contar. Ele viveu 55 só no poder. Então ele teve muita chance, né? Aquele negócio, né? Só para a gente pensar um pouco, quando a gente fala de futebol, o técnico entra 6 meses e sai. Aí ele fala, não tive tempo para trabalhar, né? Eu não tive tempo para mostrar o meu trabalho. Manassés não tinha essa desculpa, né? Ele teve bastante tempo para seguir o legado do seu pai, construir o seu legado, né? Construir o seu legado de piedade e de santidade diante da casa de Deus. E ele simplesmente escarneceu, simplesmente desperdiçou. O que ele faz nesse tempo, e nós vamos detalhar depois no próximo tópico, é trazer tudo aquilo que o seu pai expulsou, né, com a vitória sobre os povos que estavam ao redor do território de Jerusalém, né, os amorreus, os cananeus e tudo aqueles zeus que a gente às vezes até dobra a língua para falar. Ele traz tudo de volta. E ainda pior, a gente vai ver que ele faz ainda pior que os povos que estavam ali. Então a gente vai detalhar na parte dos pecados dele. Tudo bem até aí, irmãos? Tranquilo? De vez em quando vocês balançam a cabeça assim, ó, para eu saber que está tudo bem. Próximo tópico, ele teve alertas, advertências de Deus. Versículo... Não tem referência, versículo 10. Vamos lá lê-lo novamente. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus não ia deixar o líder do seu povo sem advertência, assim como ele não deixa a gente sem advertência. Ele, através dos profetas naquela época, né? Hoje nós temos a palavra de Deus para nos orientar, nos nortear. Mas naquela época ele falava através dos profetas. E todo rei, os profetas estavam em volta e iam até o rei. E os reis que eram piedosos como Ezequias, consultava os profetas. Já Manassés fechou os ouvidos. E principalmente, fechou o seu coração. Né? Ele endureceu, né? O coração, a gente tem esse termo, essa metáfora, né? Ele endureceu o seu coração. E aquilo que os profetas falavam para ele, entrava aqui, acho que nem saía por aqui, né? Fechou, nem entrava. Ele dava as costas. Depois a gente vai ver um pouquinho mais do que ele fez com os profetas. Pois bem, então, primeiro tópico da nossa aula, os privilégios. Então, ele teve exemplo, ele foi educado, ele ouviu e viu o seu pai amar e seguir a Deus. Ele foi novo, ainda novo, rei, teve tempo de reinado para se reconhecer, né, reconhecer os erros, mas não quis ouvir, teve alertas de Deus, não quis ouvir. Então ele teve privilégios, ele teve todas as chances e todas elas ele deixou de lado. E o texto, a gente lê o texto o texto base, e ele fazia para procurar a ira de Deus, né? Parecia que era para pirraçar, né? Teimoso. E aí como que foi o reinado dele? Aí vou trazer os pecados. O que ele fez? No começo da aula falei que
pode ser que eles tenham sido ainda pior, ainda mais perverso do que aqueles 3 figuras lá que eu coloquei no começo. Então vamos ver o que ele fez. O primeiro tópico, ele liderou o povo a pecar contra Deus. Eu vou ler o versículo 2 e o versículo 9. Olha o que diz o versículo 2 e o versículo 9. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Versículo 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. A gente não precisa dizer que um rei tem influência sobre o seu povo, né? Um líder, vamos trazer para a nossa realidade. Então, o nosso atual prefeito, Chico Sardelli, ele tem influência, certa influência na população de Americana. Ele está no foco, ele é o nosso chefe do executivo. Aquilo que ele faz, até na vida particular, meio que diz respeito a gente, porque ele é o nosso representante. Então ele tem certa influência sobre nós. Aquele tempo, muito mais, né? Ele não era só o chefe do executivo, se eu posso assim dizer. O rei naquele tempo, ele era praticamente a presença de Deus na liderança do povo. Isso desde lá de Abraão, né? A gente vê vários relatos, né? Abraão não foi rei, mas foi líder, né? Vamos pegar o exemplo de Davi, que foi o grande rei de Israel. Até o último capítulo praticamente da Bíblia, Davi é citado por causa do seu legado, porque da sua liderança, por causa da sua posição, aquilo que ele representou. Então o rei, ele por si só já denota ou já impõe a sua influência sobre o seu povo. Então ele mostra o caminho. Ele mostra o caminho. E aí, as práticas de Manassés influenciaram totalmente para que as pessoas se desviassem de Deus. Oi? Ele sabia. Ele sabia o que era para fazer. Ele sabia. E ainda assim, ele não só praticava o contrário, como ensinava, porque ele estava à frente, né? Então, olha só o que ele fez. Liderou o povo à adoração a Baal. A gente vai encontrar termos Baal, Baalins, né? Que são grupos de deuses dos povos cananeus, amorreus, heteus e mais um monte de outros deus. Adorou o exército dos céus, adorou as estrelas, então Sol, Deus Lua, enfim. Praticava astrologia, então ele olhava as estrelas e pelas estrelas ele se orientava o reino através da posição do Sol, a posição das estrelas. Enfim, uma coisa totalmente mística, né? Totalmente desvirtuada. Então ele levou o povo a práticas piores que os povos pagãos, que eram inimigos de Israel. Eu não quis trazer detalhes dos cultos dos outros povos, porque a gente vai falar um pouco depois aqui, né? Mas sacrifício de crianças, orgias, cultos a deuses através de práticas sexuais, enfim, coisas bem pesadas.
E a gente vai chegar nesse ponto, exatamente, que ao alcance da graça, até onde ela vai. Ele profanou a casa de Deus. Então, voltando um pouco, o rei Acás fechou a casa de Deus. Então não havia mais sacrifício, não havia mais culto. Profetas e levitas não tinham onde mais exercer as suas funções. Já Manassés, ele profanou a casa de Deus. Vou ler os versículos 4, 5 e 7. Acompanhem comigo, versículo 4, 5 e 7. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, dos 2 átrios da casa do Senhor. Versículo 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então ele faz ainda pior. Ele traz para dentro do templo, que nós sabemos a figura que tinha o templo, né? Antigo Testamento, a gente sabe que ainda o Cordeiro não veio, ainda tinha todas as práticas de culto dentro do templo. Então, dentro do átrio, dentro do Santo dos Santos, ele ergueu altares aos deuses dos céus, a Baalins, postes ídolos, dentro do templo. A gente pensando, na minha cabeça, eu tentei achar uma coisa para exemplificar, para trazer para o nosso dia, mas eu não consegui achar. O tamanho da afronta, o tamanho da ofensa que ele cometeu com esse ato diante de Deus. Olha só. Travou. Problemas técnicos. A gente, não sei se o Vendo vai lembrar, não na revista anterior, na outra, eu não lembro o tema, o título, Deuses... eu não me lembro o título, mas a revista trouxe exatamente isso, né? Hoje na nossa... Não, essa foi a aula anterior. Eu estou dizendo a outra revista, ele tratou justamente sobre isso. Hoje nós não vemos na rua um poste ídolo e pessoas matando crianças para adoração a um Deus. Mas ele trouxe a questão dos deuses que nós temos, né? O Deus é aquilo que a gente não... Quando a gente desvirtua a adoração a Deus, e a gente começa a adorar outras coisas. Adora o carro, adora o nosso tempo, né? Então vai de encontro ao que você está falando. Os tempos passaram, mas continuamos humanos, né? Foi, Digão? Ixi, será que é a pilha do trem aqui? Foi. Olha que benção. Então ele fez pior que o rei Acás e ergueu altares dentro da casa de Deus. Como disse, eu não consegui encontrar um paralelo para colocar o tamanho do insulto que ele cometeu a Deus. Ele é um bom, se a gente for colocar, ele é o maior mau exemplo. Por isso que o título traz, né? O pior homem do mundo, né? Ele tornou-se um feiticeiro. Versículo 6
Vamos voltar aqui. Falei que a gente ia ler bastante. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. A obsessão dele por feitiçaria foi tão grande que ele chegou a matar o seu filho. A sacrificar seu filho ao deus Moloque, né? Eu acho que todos, se não todos, mas a maioria é pai e mãe. Eu acho que se a gente colocar em potências, em equivalias, a gente não tem um amor maior, né, no sentido de relacionamento humano, que com o nosso filho, né? A gente se desdobra por eles, né? A gente quer vê-los bem, com saúde, quer vê-los crescendo diante de Deus, crescendo em estatura, em inteligência. A gente quer ver o seu desenvolvimento. A gente sente orgulho por eles. E ele mata seu filho. Ele entrega seu filho ao deus Moloque. Olha o ponto da insanidade que ele se encontra. Eu acho que quero que os irmãos depois releiam em casa esse texto, e também o texto de 2 Reis que conta a história, para a gente ver a que ponto chega o ser humano diante de Deus. Distante de Deus, né? Diante não, distante de Deus. Então ele sacrificou seus próprios filhos, tratava com necromantes, adivinhas, então tinha todos os rituais para adivinhação, posição do sol, jogava cartas, uma vez eu li um historiador que eles usavam ossos de animais para fazer adivinhações. Enfim, todo tipo de misticismo ele era adepto. Então ele afasta os profetas e traz para dentro do templo, dentro da casa dele, do palácio do rei, todos esses tipos de feitiçarias, agoreiros e adivinhas. E ele vai mais a fundo. Ele derrama sangue inocente. Eu vou sair agora deixa marcado aí 2 Crônicas. Nós vamos voltar um pouquinho para 2 Reis. 2 Reis 21, capítulo 16. 2 Reis, capítulo 21, versículo 16. Peraí que eu peguei errado aqui. 21, 16. Opa. Peraí que o aplicativo tá me batendo aqui. Agora vai. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo. Afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Além de matar os seus próprios filhos, ele matava o filho dos outros. Eu não consegui encontrar mais detalhes. A história de Manassés é curtinha, só esses 17 versículos, depois já parte para a morte dele. Então não tem detalhes. Mas provavelmente deve ter acabado os filhos dele. Porque o tamanho da perversidade, da loucura dele, ele foi... Um abismo chama outro abismo, né? A Bíblia assim nos diz, né? Segundo alguns historiadores, baseado no texto de Hebreus 11, versículos 37 e 38, nesse tempo aqui, ele manda matar todos os profetas, inclusive o profeta Isaías. E tem uma história
um texto de um historiador que diz que Isaías está fugindo. Isaías entra num tronco de um cedro. Eles encontram, traz para o rei e o rei manda serrar no meio, com o tronco, com ele e tudo. O tamanho da perversidade de Manassés. O território de Jerusalém não é tão pequeno, é extenso. E para o relato dizer que a morte, o sangue dos inocentes encheu de um extremo ao outro, a gente não consegue nem calcular o tamanho da carnificina, do genocida que foi Manassés. O Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século, diz que todos os dias se sacrificavam pessoas em Jerusalém a mando de Manassés. Ele durou 55 anos no poder. Vamos colocar aqui 10 anos para mais, 10 para menos? Então, tira 20 anos, 10 anos até ele se tornar homem, 22. E a história não diz quanto tempo ele durou depois da sua conversão, né? Então, 10 depois. Então, nós tiramos 20 anos. São 35 anos. 35 anos executando pessoas. É muita coisa, né? É muita coisa. A gente vai falar isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, por isso aí já começa a pensar. Ele era um homem mau, virulento, truculento, assassino e sanguinário. Esse era o rei de Israel, de Judá na época. Esse era o líder dentro do povo escolhido por Deus. Então, resumindo os pecados dele, deixa eu tomar água de novo. Fiquei numa posição meio ingrata aqui para fazer a leitura. Então, ele fez o que era mal perante o Senhor. E eu esqueci de um detalhe muito importante. O significado do nome dele, estava acho que no segundo ou terceiro slide. O significado do nome Manassés é aquele que esquece. É o significado. E ele esqueceu. Ele esqueceu dos ensinamentos do seu pai. Ele esqueceu da aliança de Deus com Israel. Ele esqueceu das promessas de Deus para o povo de Israel. Ele esqueceu da sua responsabilidade e do privilégio e do prazer de ser líder daquele povo. Ele se esqueceu de Deus. Ele foi num processo de decaída, né? Tranquilo, irmãos, até aí? Pois bem, então, pegando o gancho que meu pai deu ali, e a gente aí vai entrar nessa questão, esse homem, a gente pensando, falou, nossa, misericórdia, né? Não tem jeito isso aí. Esse homem não tem jeito. Começa a dar até uma dor no coração, né? Uma repulsa do que está acontecendo, né? Ô Jesus, obrigado. Esse aqui eu vou matar. Jesus traz água, tá vendo? Pois bem, agora vamos para uma outra etapa. Então, Deus se cansou, né? Nós vimos que ele teve os privilégios de ser lembrado. Deus lembrou ele através dos profetas do que ele estava fazendo. Vimos a vida que ele levou contra o rei. E agora vem o juízo. Agora vem a presença de Deus contra o juízo. E aí, eu estruturei, com base, claro, na revista, esse juízo em três áreas, em 3 formas. E travou de novo aqui, Diego. Ele não sei se... travou. Em 3 áreas, né? Primeiro ele é preso, depois ele é humilhado e por fim vem a angústia de alma, a dor de alma. Foi aí? Agora foi. Versículo 11. Ainda lá, vamos voltar em Crônicas. 2 Crônicas 33.
versículo 11. A aula era 35 minutos, já passou um pouquinho. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Então, prisão, humilhação. Deus primeiro pega e quebra ele na parte física, prende ele. Então, um rei, né? Ele é o maior no seu reino, ele fazia o que queria, quando queria, a hora que queria, com quem queria, manda, desmanda, aquele termo, manda soltar e manda prender, né? Ele é preso. E pelos maiores inimigos do povo de Israel, que eram os assírios. Então a primeira área que Deus age nele é a parte física. O segundo é a humilhação, versículo 12 e 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de Israel. Só um paralelo. Na parte de humilhação, voltando ao texto no versículo 11, ele é preso como bicho. É colocado cangas sobre ele, ganchos na sua boca e ganchos e amarradios no seu corpo todo. Era um gancho, não era só um peixinho pequenininho não. É um ganchão, aqueles, não sei se vocês já viram, em açougue normalmente tem o cabo, uma punhadura, aí sai um gancho assim, grande, para fazer a movimentação da peça da carne grande, né? Era mais ou menos daquilo lá. Eu tentei encontrar uma figura para a gente guardar, mas eu não consegui encontrar. Então começa a humilhação dele. Aquele que teve todos os privilégios, tinha tudo e qualquer coisa, a hora que ele quisesse, está preso e humilhado. Então a área física e a área moral, a área emocional. A emoção dele é quebrada, né? O emotivo, a parte daquele orgulho que ele tinha e batia no peito que eu sou, né, o rei de Judá, é quebrado. Então Deus começa a quebrar ele. Guarda essa palavra, quebrar. Deus começa a quebrar ele. Volta um pouquinho. A parte da angústia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor. Os irmãos sabem o significado de angústia, ou a pessoa está angustiada? Pode falar, tá? Eu estou longe e não tem como eu morder. Quando eu estou angustiado, o que eu quero dizer? Tá passando um filme na cabeça dele? E aí gerou um sentimento de angústia. Isso aí. Deus está quebrando ele. Exatamente. Angústia é um pouco mais de vai além de tristeza. Ele é um pouco mais profundo, né? É peso de alma, é dor. É quando dentro de nós passa até dor física, mas é aquela coisa que eu não sou nada. Eu sou menos que o pó que a carroça passa por cima. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais reino. Eu não tenho mais ninguém que me apoie. Eu tenho pessoas sobre mim. Então tudo isso gera angústia. Chegou no fundo do poço. Então Deus quebra ele em 3 áreas: a física,
a moral, né, a social, o status, o orgulho que ele tinha, e a alma. Ele quebra a alma dele. Aí a gente pode pensar, nossa, Deus foi bonzinho com ele, né? Tudo que ele fez, Deus faz isso. E aí que a gente vai entrar naquilo que o irmão Vanido falou. Tranquilo até aqui, gente? Então a gente viu um pouco dos privilégios dele. Ele teve tudo para dar certo, né? Aquele termo que a gente fala, nossa, aquele cara tem tudo para dar certo. Tem tudo. Teve criação, teve oportunidades, viveu num lar assim, e a gente começa, né, confabular. Ainda assim, ele deixou todo de lado esses privilégios e comete tudo aquilo que a gente já falou, insulta a casa de Deus, comete genocídios, assassinatos em série. E aí ele chega no fundo do poço. Deus pega ele, né? No livro de 2 Reis, capítulo 21, fala que Deus incita os príncipes da Assíria a pegar. Então é a mão de Deus, não é que aconteceu. É a mão de Deus. Ó, vai lá e pega ele. Eu vou permitir que você pegue ele. Ele né, vai lá e faz. Pois bem, então a gente olhando tudo isso daí e a história dele, a gente pode pensar assim: bom, agora ele está tendo o que ele merece, bem feito. Vocês já falaram isso, pensaram isso de alguém? Eu já. Não posso ser hipócrita, eu já. Nossa, aquilo lá, bem feito. Nossa, como a gente é duro do coração, né? Bem feito. Merece mesmo. O cara é ruim. Eu sou bonzinho. Mas começa um processo da conversão. No processo de juízo, Deus quebra ele para não mandar ele para o inferno, porque esse era o caminho que ele estava seguindo. Então Deus move reinos, os príncipes da Assíria. Então ele move homens e move reinos para salvar ele. Porque se ele não fosse preso e não fosse quebrado como ele foi quebrado, ele não chegaria nesse ponto aqui, que ele clama por socorro. Ele clama por socorro. Olha só. Aí entra a ação da graça de Deus. Quebrantamento. No versículo 12, a gente já leu: suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Aquilo que o Vanido falou, lembrou dos deuses dos pais, né? A conversão começa com arrependimento. Ele começou a passar aquele filme de tudo aquilo que ele fez. Lembra do Deus dos pais. E aí ele reconhece que ele está errado. Ele não põe a culpa no outro. Ele não fala que o outro que levou ele a fazer. Ele não fala que foi as circunstâncias que levou ele a fazer. Ele se coloca no lugar. Eu lembrei do texto do republicano, né? Que ele vai ao templo, ele bate no peito, né? Reconhecendo, né? O fariseu, eu não sou como esse, né? Apontando o dedo, e o bate no peito: ser propício a mim. Eu sou pecador, eu sou errado. Eu errei. Eu sou pecador. Então ele cai em si, dá tudo aquilo que ele fez. E ao contrário do que ele fez antes, ele não endurece o coração. Aquele coração petrificado pelo orgulho, pelo status,
foi quebrado pela prisão, quebrado pela humilhação e pela angústia que ele passou. Ele é desconstruído, ele é destruído. E seu coração se volta para Deus. Depois da humilhação, do quebrantamento, ele se coloca diante de Deus e pede, clama, vem o clamor, né? Propriamente dito. Manassés, ele viveu a vida toda invocando mortos, tratando com necromantes, clamando o favor do deus Moloque, do deus Baal. Mas na hora do aperto ele lembra do Deus de Israel. E aí ele clama ao Deus verdadeiro. Aí é a hora que ele fala. Depois de ter esquecido de Deus, ele se volta a Deus. E aí ele suplica por perdão. E busca salvação. Ele grita por socorro. Ele levanta a sua voz. Não agora para mandar matar uma criança, mas para salvar a sua própria vida, que ele reconhece que tem feito de errado diante de Deus. Eu quero fazer um paralelo. Eu em casa, Daniel, até comentamos sobre isso. A gente tem mania de quantificar, qualificar ou classificar pecado, né? Eu não lembro da música exatamente quando era criança. Pecadinho, pecadão. Isso não, né? Mas é errado esse termo pecadinho, pecadão. Não existe. Existe pecado. As consequências já é outra coisa. Mas diante de Deus, eu matar uma pessoa e eu pensar em matar é pecado. Então, quando a gente vê a história desses homens, a história dos 3 primeiros lá e a história de Manassés, a gente começa a achar que é bonzinho, né? A gente começa a achar que a nossa mentira é menor. Aquela mentira que eu fiz, aquele horário que eu roubei do trabalho. E não. Diante de Deus, não. Diante de Deus, não. Não existe pecadinho, pecadão. Mas entra a graça. Entra a graça, entra a salvação. Versículo 13. Deixa eu ler aqui. Fez oração e Deus se tornou favorável. E Deus se tornou favorável para ele. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus se tornou favorável a ele. Então a ação de juízo que Deus aplicou nele, agora se torna de graça, de acolhimento, de recebimento. Eu acolho a sua súplica. Eu uso de misericórdia para com você e eu aplico a graça. Aquilo que você merece eu não vou te dar, mas apesar dos seus deméritos eu vou te dar a salvação, eu vou te entregar a graça. Então ele restitui e regenera o propósito a qual ele nasceu. A gente só encontra o nosso propósito, aquilo que a gente nasceu para fazer, quando a gente serve a Deus. Porque Ele nos criou e Ele colocou um propósito para as nossas vidas, que é adorá-lo, que é servi-lo. Fala, Vanildo. Exatamente. Exatamente. É isso. Isso não cabe na nossa cabeça.
Não adianta a gente, né? O amor de Deus, a graça de Deus aplicada a nós não entra. A gente só tem que aceitá-la. A gente só aceita. A gente só aceita. Só que esse processo não para aí. O que significa conversão? Eu vou fazer uma conversão. Estou dirigindo o carro, vou fazer uma conversão. Mudar de direção. Estou indo aqui é a China, estou descendo a China no sentido da Índia. Eu preciso fazer uma conversão. Vou pegar aqui a Etiópia, pegar Japão e voltar lá para baixo na praça. É mudança de direção. O arrependimento sincero, reconhecimento do meu erro, a aplicação da graça gera mudança de vida, gera conversão de caminho. Então aquilo que ele praticava, que estava, né, estava entranhado nele já, é desconstruído, é destruído. E ele começa a enxergar Deus. Ele começa a enxergar Deus. E aí vem o outro processo, o passo seguinte, que é a nova vida, a mudança de vida, a conversão de caminho. Versículo 13 a 16. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel. E o levantou muito alto. Também impôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém. E os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. É o mesmo cara? É o mesmo. Ele é o mesmo. Só que agora quem está agindo não é ele, né? Não é Agora é o filho de Ezequias. Ele reconheceu que o Senhor é Deus. Ele faz uma reforma de vida dele primeiro. Então a reforma começa em mim. A transformação começa em mim. E aí eu começo a agir. A gente, né, voltando um pouco, a gente começa, né? Nossa, esse cara é ruim, esse cara é assassino, esse cara não. Eu sou. A gente esquece. Eu não vou adiantar o texto, não. No final tem um texto que eu copiei da ideia da minha esposa, que eu vou ler, que a gente vai clarear um pouco. E aí começa o processo de consagração e santificação. Ele começa a caminhar com Deus. Ele deixa para trás. Deus deixa, assim, uma coisa que a gente precisa pensar também: os nossos atos diante de Deus, Deus não deixa sem juízo, tá? Deus age também, como a gente viu. Deus age, Deus entra com juízo. Mas é para quê? Para o nosso bem. Imagine que, se Deus não age, Manassés tinha morrido, o povo ia ficar perdido lá em idolatria, o templo totalmente insultado, cheio de postes ídolos, altares. Então Deus vem com a mão para nos resgatar, nos reformar. Meu irmão, essa história, ela serve pra gente. Serve pra mim. Serve pra você. Vamos terminar, irmãos? Desculpa, eu me alonguei bastante aqui. Deus, Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em ser misericordioso para conosco.
Ele não tem prazer no juízo. Ele faz porque é necessário, né? É necessário que eu vá até o Vitor e o discipline com palavras e às vezes com a vara. Isso mesmo, né, Vitor? Para que ele não continue com aquilo que ele está fazendo de errado, para norteá-lo, para direcioná-lo, para corrigi-lo. E é assim que Deus age para conosco. Beleza, Vitor? Ele move homens e reinos para que a gente não pereça. Então esse recado é para mim, é para você. Coloca pessoas. O inimigo, ele tenta colocar na nossa mente um negócio assim, ó. Você não tem jeito. Você é ruim. Você não tem salvação. Ele é o acusador, né? Isso aí que você está fazendo, você acha que Deus vai querer você? Ele é acusador. Mas a história que nós estamos tendo hoje mostra que não tem pecado ou perversidade que a graça de Deus não seja maior, que Ele não possa alcançar e Ele não possa transformar. E esse processo, mesmo após nós sendo convertidos e entregando a nossa vida a Deus, ele é um processo contínuo, né? Todos os dias estamos diante do pecado, né? Paulo diz isso, né? Bem que quero eu não faço, mas o mal está sempre à minha porta. Deus é rico em perdoar. Então, meu irmão, essa palavra de hoje, ela não é para quem está assistindo, só para quem está assistindo, não é para o vizinho, não é para... Não, é para você que está ouvindo essa palavra. Pode falar, Cirso. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Vai. Já está também separado, né? Mas daquele que conhece vai cobrar.
Exatamente. Sim. É um processo, é um processo. Sim. Sim. A gente começa a tratar como comum, né? Ah, é comum. Sim. 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 Verá. E se esquece de Deus. Muito bom, Cirso. Muito bom. Não, eu só tô aqui pensando, eu sinto não ter a gravação da sua participação, Cirso. Muito boa. Obrigado. É exatamente isso. Essa história é nossa. Fala de Manassés, mas é a nossa história. É aquilo que Deus vai cobrar da gente. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas e aí, partindo pro fim, a nossa conclusão eu peço até perdão para os irmãos, já às 10h30 eu estendi um pouco a aula, não era essa a minha intenção. Essas são as lições que nós tiramos de aplicação da nossa aula de hoje. Então, a piedade dos pais não é garantia que os filhos vão andar com Deus. Vida longa não é segurança do favor de Deus. Não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça de Deus e do perdão de Deus. A gente não precisa esperar uma tragédia na nossa vida para a gente se voltar a Deus, que é o que o nosso irmão Cício acabou de falar para a gente. A gente precisa sempre estar nesse processo de reconhecer o que nós somos e nascemos no pecado, somos pecadores, e sempre estar usando da graça de Deus, né? Buscando a graça de Deus. O pecado é algo que Deus abomina e jamais ficará sem julgamento, isso eu comentei. E hoje é o dia de você voltar-se para Deus de todo o seu coração. Então não é amanhã, né? Não é quando comentou, né? Quando tiver uma tragédia. Não, é hoje. O chamado de Deus é hoje, é agora. Então
Você que está longe dos caminhos do Senhor, por algum motivo saiu da igreja que você participa, às vezes por desilusão com o irmão, enfim, vários motivos. Deus está te chamando para voltar a Ele agora. Não é quando ficar velho, não é porque seu pai é crente, que seu pai vai à igreja que você está salvo. É agora. E o mais importante de tudo, é que o irmão Vanildo falou, Deus está neste momento de braços abertos. Ele está aqui, de braços abertos, esperando você se arrepender, como o irmão Cício falou, de maneira sincera, reconhecendo que você é o errado. Não foi seu pai, não foi o vizinho, não, você é o errado. Eu sou pecador, sê propício a mim. Não deixa Deus colocar o gancho não. Por fim, essa é daqui o último texto, esqueci. Se você voltar-se para Ele, agora mesmo, Ele ouvirá seu clamor e restaurará a sua alma, dando-lhe salvação. Eu comentando com a Dani sobre a aula, que benção que é a minha esposa. Eu li um texto, e é bacana essa semana, e a gente fez a leitura dele de novo, e eu quero fechar a aula com ele, tá? Então tá lá em Romanos 5, versículo 12 a 21, tá? Romanos 12, 5... Romanos 5, de 12 a 21. Eu vou ficar de costa para a câmera aqui só para eu poder fazer a leitura. Eu transcrevi aqui, eu não sei se vão conseguir enxergar aí, mas anotem para você fazer a leitura, tá? Diz assim, portanto, assim como por um homem só, por só um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Agradeço aos irmãos pela paciência do tempo. E posso finalizar? Quero agradecer a presença dos nossos visitantes, Alexandre, Gabriela está aqui com a sua filhinha. Eu esqueci o nome da filhinha. Isabela. Alexandre, Gabriela e Isabela. Muito bom vê-los aqui. Márcia, esposo, também é um prazer vê-los aqui. Muito bom estar com vocês. Quero finalizar a nossa escola dominical com uma oração. Oi, amor. Fica aqui do lado, papai. Não, agora não. Agora é do papai. Convido os irmãos que se coloquem em pé. Que o Espírito Santo complete aquilo que eu deixei passar. E só Ele mesmo para
para dar entendimento e compreensão da palavra de Deus para nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua revelação aqui, ó Deus, a palavra, a tua palavra, Deus, que serve de ensinamento, de correção para as nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores, somos, ó Deus, nascemos em pecado, nós somos, ó Pai, muitas vezes omissos, ó Deus, e nós queremos te colocar, ó Deus, nossas vidas nas suas mãos, te pedir perdão, ó Pai, por tudo aquilo que nós cometemos contra o teu Espírito, contra a tua obra, contra ti, ó Deus. Peço a Deus que o Senhor esteja alcançando aquelas pessoas que estão em casa, a todos os irmãos que estão aqui presentes, e queremos te louvar e te agradecer pela tua graça. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor pelas nossas vidas. Obrigado porque a tua graça superabunda o nosso pecado e ele é maior e muito maior, ó Deus, do que as nossas ofensas. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigado pela salvação, ó Deus, em Cristo Jesus. Obrigado pelo povo teu aqui representado através da Igreja Ebenezer. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos, ó Deus, ouvir da tua palavra e ela vem de encontro ao nosso coração para a repreensão. E nós entendemos que a repreensão de ti é para nos livrar da morte. E não porque o Senhor gosta de nos repreender, mas é por amor a nós, para que possamos reconhecer a ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós te louvamos pela vida do reverendo João e família, e que estão indo em período de férias, que o Senhor esteja, ó Deus, pois com eles, com todos os seus filhos reunidos lá no Rio, ó Pai, que o Senhor possa, no momento oportuno, trazê-los de volta, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Nós te louvamos também pelas vidas dos nossos visitantes, ó Pai, que eles sintam bem ao nosso meio, sintam-se acolhidos, ó Deus, pelo amor da igreja que está aqui presente. Nós pedimos um domingo agradável na tua presença, ó Pai, em família, e que possamos, ó Deus, voltar e retornar à noite para o culto às 19h30 de louvor e adoração a ti. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo, que Deus esteja nos abençoando, e logo à noite, às 19h30, teremos o culto, com a presença do presbítero Tiago, que trará a palavra. Bom domingo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai,
a expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, que já